O ano é 2009. Que ano incrível para o basquete! LeBron ganhou seu primeiro jogador mais valioso e Kobe conquistou seu quarto campeonato. O Big Three do Celtics seguia no auge. O Knicks havia acabado de demitir Isaiah Thomas após ele destruir a franquia. E claro, a Conferência Oeste estava tão competitiva como sempre. Veja a classificação da temporada 2008-2009. Vamos analisar Suns e Warriors, que ficaram fora dos playoffs este ano. Esses dois times estavam em situações completamente diferentes. O Suns vinha competindo nos playoffs há um tempo, tentando disputar o título, liderado por suas duas estrelas, mas ficou aquém por vários anos seguidos. O Warriors ainda estava em reconstrução. Após a campanha milagrosa de 2007, eles lutavam para seguir como time de playoffs. No entanto, havia uma coisa que esses dois times tinham em comum. Eles não tinham certeza de qual direção queriam seguir. Neste vídeo, veremos como uma troca inacreditável quase ocorreu no dia do draft e os detalhes que levaram à negociação insana entre Suns e Warriors. De qualquer forma, após o fim da temporada 2008-2009, Suns e Warriors foram os dois times mais ativos durante o verão, com seus executivos correndo, ligando para vários times para tentar ver que negócios poderiam negociar. Os Warriors tinham um novo gerente geral, Larry Riley, promovido naquele ano, que queria impressionar e foi agressivo nas negociações de troca. Riley tinha sido olheiro da NBA e assistente técnico durante a maior parte da sua vida, então essa era uma oportunidade que ele não desperdiçaria. No seu primeiro verão como gerente geral, ele queria causar um grande impacto. No outro extremo temos Steve Kerr, que já é gerente geral e presidente de operações de basquete do Suns há alguns anos. Ao contrário de Riley, Kerr estava no limite. Desde que ele se tornou o responsável, as decisões dele têm sido suspeitas e medíocres. Ele, por exemplo, escolheu Robin Lopes e Earl Clark em drafts seguidos. Ele trocou Raja Bell e Boris Diaw. A decisão mais marcante de Kerr foi trocar Sean Marion por um Shaquille O'Neal já envelhecido. Uma troca que era a antítese do que esse time foi construído. Shaquille é um vencedor e campeão, mas pode ser um dos nossos que se destaca dos demais do time. Nossa defesa no garrafão melhora, temos uma presença no meio. A chegada de Shaquille fez o Suns abandonar o estilo rápido e adotar um jogo mais lento e de meia quadra. A troca não agradou os torcedores e, ao ficar fora dos playoffs em 2009, ficou claro que não funcionou como ele queria. Foi assim que ele descreveu a sensação de prisão. Como você deve lembrar, estávamos nos estágios finais com Nash e Amar'e em uma situação difícil. Estávamos olhando para o futuro, mas também sabíamos que ainda tínhamos um time muito competitivo. No fim das contas, ser muito competitivo não era o suficiente para Steve Kerr. Ele ansiava por criar algo maior, algo melhor. O que nos leva ao ativo mais valioso que os Suns tinham, o astro perene do All-Star e All-NBA, Amar'e Stoudemire. A carreira de Stoudemire foi uma montanha russa. No papel, ele era o jogador perfeito para o sistema dos Suns. Ele era atlético, explosivo, versátil ofensivamente e basicamente o pivô perfeito para jogar ao lado de Steve Nash. Ele teve a melhor recuperação já vista de uma cirurgia de microfratura no joelho, voltando com todo o seu atletismo. Ele não parecia ter perdido um passo, mas estava longe da perfeição. A defesa de Stoudemire sempre foi fraca e o Suns terminou a temporada com a quinta pior defesa da liga. Apesar de ser o pivô mais empolgante da NBA, ele frequentemente era superado por outros pivôs, especialmente na Conferência Oeste, repleta de jogadores habilidosos que Stoudemire não conseguia marcar. O segundo problema era que Stoudemire estava perto do fim de seu contrato. Ele tinha opção de jogador para o próximo ano, mas rumores diziam que abriria mão para buscar contrato maior. Com isso, Steve Kerr poderia renovar seu contrato ou trocá-lo enquanto seu valor estava alto e escolheu a segunda opção. No draft de 2009, Kerr focava em um prospecto, Steph Curry.
Ele o acompanhou em Davidson e tinha ótima opinião sobre ele, enquanto a maioria dos outros GMs hesitava em draftá-lo. Com seu arremesso de 3 pontos e controle de bola, Kerr o via como uma versão melhorada de Steve Nash. Se o Suns o contratasse, ele poderia virar o futuro rosto da franquia. Nesse período, ele teve conversas sérias com o gerente-geral do Warriors, Larry Riley, e fez uma proposta. O Warriors tinha a 7ª escolha do draft. Se Curry ainda estivesse disponível na 7ª escolha, o Warriors o escolheria e o trocaria imediatamente para o Suns, em troca de Amari Stoudemire. Eles podiam fazer isso de várias formas, pois o Warriors tinha contratos ruins para incluir no negócio. Olhando para trás, isso poderia ter sido uma troca geracional para o Suns. Na época, porém, parecia meio loucura esse negócio estar sequer sendo considerado. Stoudemire tinha 26 anos bem no auge da carreira. Ele já era 4 vezes All-Star e 3 All-NBA, enquanto Curry nem estava na NBA e era considerado o maior risco da loteria daquele ano, pois poucos confiavam que seu estilo funcionaria entre os profissionais. Havia uma chance real dele ser um fracasso, e os Warriors saírem com a melhor troca de dia de draft da história. Hipoteticamente, Stoudemire se encaixaria muito bem no estilo de jogo dos Warriors. Assim como os Suns, eram um time veloz, com vários jogadores jovens e atléticos para correr com ele. Eles também tinham grande deficiência como pivô e ala pivô. Um pivô competente era exatamente o que eles precisavam, já que Andrés Biedrins não estava dando conta do recado. Eles não precisavam de outro armador baixo, como o Steph Curry, pois achavam que seria redundante. Larry Riley e os Warriors Brass refletiram sobre essa oferta de Kerr por muito tempo, e quanto mais se aproximava a noite do draft, mais intensas ficavam as conversas. Riley estava animado com a troca, mas tinha certo ceticismo sobre Stoudemire. Por exemplo, eles tinham preocupações de que os problemas no joelho dele eram maiores do que os Suns estavam deixando transparecer. As cirurgias de microfratura no joelho foram abandonadas na NBA devido aos efeitos a longo prazo extremamente prejudiciais. Embora Stoudemire estivesse bem no momento, havia grande chance de os problemas no joelho retornarem. Olhando para trás, eles tinham razão. O joelho de Stoudemire voltou a incomodar anos depois, quando ele estava no Knicks. Além do histórico de lesões, os Warriors hesitavam porque Kerr estava sendo reservado sobre Stoudemire. Ele segue um pensamento antigo onde, ao trocar alguém, evita avisar que o nome está sendo discutido. Se a troca não ocorrer, Stoudemire pode se sentir traído e chateado por ter estado disponível desde o início. Kerr destacou isso ao dizer: "Se conto a um jogador o que está acontecendo, mas ele não quer ir e assinar, será que o perdi emocionalmente por saber que tentei trocá-lo?" Essas são as difíceis situações sem vitória de ser um gerente geral. Por isso é complicado e é preciso agir com cautela nessas situações. Isso dificultou para os Warriors, pois o contrato de Stoudemire expiraria em 1 ano. Mesmo assim, eles não faziam ideia de como ele se sentia em relação a permanecer no time depois disso. Eles nem podiam conversar com ele. Não havia garantia de que ele renovaria com os Warriors e ficaria lá por muito tempo. Se ele não ficar, perdem a 7ª escolha apenas por 1 ano de Stoudemire. Tudo isso tornou impossível concluir essa troca naquele momento. Após uma troca ser aceita, os jogadores passam por exames médicos e, se reprovados, o time pode cancelar a troca. Parte da hesitação veio do próprio Steve Kerr. Como os Warriors estavam preocupados com os joelhos de Stoudemire, Kerr temia que a troca fosse cancelada caso ele não passasse no exame médico. Se a troca fosse aceita e ele reprovasse no exame, o clima no vestiário ficaria estranho o resto da temporada e o valor de troca de Stoudemire poderia ser arruinado. Se você pensar bem, é raro uma troca por superstar ser cancelada por reprovação no exame médico. Já vimos isso com jogadores de apoio, mas é raro com um superstar. Dado o ceticismo do Golden State Warriors sobre a saúde dele, isso poderia ter acontecido aqui. Don Nelson era amplamente visto como um técnico inovador. Ele era um técnico disposto a tentar formações ou estratégias pouco convencionais que a maioria dos outros técnicos não estava disposta a fazer. Ao comandar os Warriors do We Believe na vitória sobre o Dallas Mavericks, líder da chave, ele usou o small ball, estilo que popularizou nos anos 90. Mas com o pessoal certo, funcionou. Nelson era um visionário. Ele usou o arremesso de 3 pontos antes de acreditarem que era viável.
Ao ouvir as negociações entre Steve Kerr e Larry Riley, Nelson interveio e defendeu firmemente a manutenção da 7ª escolha para selecionar Steph Curry. Ele enxergou o futuro e o futuro era ele. Com o fracasso do plano de Steve Kerr, ele tentou negociar Stoudemire com outros times, mas não conseguiu acordo até o fim do verão. Inicialmente, ele planejava continuar tentando negociá-lo até o prazo final de trocas, mas como o Suns teve uma temporada de recuperação, ele decidiu mantê-lo e aproveitar o momento para ver como o time se sairia. Nos playoffs de 2010, o Suns fez campanha fenomenal, varreu o arqui-inimigo San Antonio Spurs, mas caiu nas finais de conferência após 6 jogos disputados. Sinceramente, esse confronto contra o Lakers poderia ter ido para qualquer lado. E essa foi a melhor chance que eles tiveram de chegar às finais. Fico feliz que o Suns manteve o Stoudemire para dar a ele uma última chance de ganhar o título, mesmo que tenha sido em vão. Com o contrato dele expirando em 2010, o maior medo do Suns se concretizou. Stoudemire saiu na agência livre, assinando com o New York Knicks. Então, o Suns não recebeu nada por ele. Naquele verão, Steve Kerr deixou o cargo de gerente geral e saiu da organização. Aparentemente, especulou-se que ele teve um desentendimento sobre os termos do contrato com o proprietário Robert Sarver. 2 semanas antes, Kerr estava animado para seguir com o time. Deve ter sido por dinheiro, já que Sarver era muito mão de vaca. Então, literalmente, 2 dos piores resultados possíveis aconteceram para os Suns. Eles não conseguiram o Curry e perderam o Stoudemire de graça. Por causa disso, os Suns ficaram 10 anos seguidos sem ir aos playoffs, a maior seca de playoffs da história da franquia. Mas tem mais. No draft de 2009, os Suns escolheram Earl Clark na 14ª posição, esperando concluir a troca por Curry. Drew Holiday ainda estava disponível e, segundo Steve Kerr, gostavam muito dele. Ainda tínhamos Nash, Goran Dragic, que adorávamos, e um possível negócio com Curry. Não sabíamos o que aconteceria. E aí, juntando tudo, pensamos, podemos terminar com 4 armadores. Escolhemos alguém e resolvemos depois? O Suns estava tão perto de escolher o Holiday, e o Curry já tinha sido selecionado, mas o Suns ainda estava em conversas com o Warriors para ver se a troca ainda poderia acontecer. Ao invés disso, temendo selecionar muitos armadores, optaram por Earl Clark, ala pivô. Olhando para trás, essa também foi uma escolha horrível, já que o Holiday virou um craque absoluto, enquanto o Clark foi completamente irrelevante e saiu da NBA em 5 anos. As ramificações dessa possível troca do Curry foram como um efeito dominó. Isso afetou todas as decisões que o Suns tomou naquela off-season. Enfim, é isso, pessoal. Se essa troca no dia do draft tivesse acontecido, a história da NBA teria mudado para sempre o destino de 2 franquias. Talvez ainda mais, se o Warriors nunca tivesse sido uma dinastia, talvez outros times como o Rockets ou o Thunder teriam conquistado mais títulos naquela época. O que acha dessa troca? Como os 2 times teriam se saído se ela acontecesse? Compartilhe sua opinião nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem, nos vemos na próxima. Valeu!